Amém? Bom dia, gente! Senta, por favor! Todos bem? Eita, todos bem? Muito bom estar com vocês. Mais uma manhã. CNX Casa, lugar que eu amo. Gente, meu nome é Jairo, tá bom? Para quem não me conhece, sou um dos pastores daqui da CNX. E é um prazer estar com vocês. Espero que o coração de vocês estejam abertos para a palavra de Deus. Olha a minha caneca nova. Respeita. Lembra que eu fiquei pedindo? Falei, preciso de uma caneca, rapaz. Mas aí, meus pastores, obrigado, viu? Ó, eu botei assim porque eu sou modesto. Porque se eu virar, esquece, viu? Ah, esquece, tô chato. Deus, me ajuda a ser humilde. Vocês gostam, né? Meu Deus do céu, bom demais estar com vocês. Qual é o nome da nossa série, galera? 7. Estamos na 5ª dispensação. Eu vou virar agora? Não, peraí, segura um pouquinho. Gente, vamos lá. Qual foi a primeira dispensação que a gente viu? Pô, começa a baixar, né, gente? Qual a primeira dispensação? Inocência. A segunda? A terceira? Aí, você vê esse negócio? O negócio já vai, ó. Governo humano. A quarta, tá fresquinho. Quarta, gente. Promessas ou patriarcal, enfim. A quarta é promessa ou patriarcal. E a de hoje, qual é? Hoje nós vamos para a 5ª dispensação, que é a dispensação da lei. Tá certo, né? Pelo amor de Deus. Você sabe que eu passei vergonha na Pituba, né? Tá sabendo? Mas deixa isso aí para outro dia. Meu Deus do céu. Sai daqui, faz viagem para passar vergonha na casa dos outros. Cadeira, que é minha casa também. Mas é a dispensação da lei, representada pela pedra. Nós vamos falar um pouquinho disso. Deus me ajuda, porque o negócio aqui tem 200 páginas. Mas vai dar certo. Amados, perguntinha básica aí para a galera que está no ensino. Nas escrituras, de onde vai a quinta dispensação, a dispensação da lei? A partir de onde até onde? Quero ver os universitários. É pergunta de 1 milhão, né? Aí é pergunta de 1 milhão lá do Silvio Santos lá. Pode falar, pastor. De Moisés até Cristo. Vamos deixar mais bonito assim, né? Porque Moisés, né? De Êxodo 19. É importante falar isso. De Êxodo 19. Porque tem uma parte de Êxodo ali que não é lei. Tá bom? De Êxodo 19 até morte e ressurreição de Cristo. Então, os evangelhos, quando escritos, quando Jesus veio na dispensação da lei. Então, Jesus viveu a lei. Apesar de ele ser a graça, o tempo dele aqui na terra foi debaixo da lei. Por que foi? Porque senão não faria sentido. Foi a inauguração da dispensação da 6ª, que é a próxima, né? Um spoilerzinho. É quando ele morre e ressuscita. Então, Jesus viveu debaixo da lei. Vai de Êxodo 19 até os evangelhos, né? Então, Jesus viveu essa dispensação. Por isso que muitas coisas, quando você vê ele falar, algumas coisas que ele fala e outras coisas que você lê nas escrituras, você não entende quando começa a graça. E você fala, mas Jesus não é a graça? É porque ele viveu debaixo da lei. Amém? Então, por exemplo, pastor, me dá um exemplo aí, por exemplo. Quem lembra quando Jesus curou um leproso? O leproso estava diante de Jesus. Jesus disse assim para... o leproso perguntou, você pode me curar? Aí Jesus respondeu, eu quero te curar. Seja limpo. O que é que ele fala depois disso? Está lá em Mateus 8, ele fala assim, agora vá e se apresente a um sacerdote. Ou seja, mas Jesus é o sumo sacerdote. Não teria necessidade de ele falar, vai e se apresente ao sacerdote, se ele é o sacerdote. Mas por que ele pediu? Porque ele está debaixo da lei. Então, debaixo da lei, ele precisava respeitar a dispensação que ele estava. Ele foi e falou, apresente ao sacerdote, porque era um sacerdote da lei, que era um sacerdote humano, porque Jesus é um sacerdote celestial. Vai pegando aí. Não tem ninguém anotando, meu Deus do céu. Boa. Jesus era um sacerdote celestial, mas ele estava debaixo da dispensação da lei. Ele pediu para o leproso se apresentar diante do sacerdote
terreno, porque Levi é a tribo do sacerdócio terreno. Estão comigo? Mas ele respeitava isso, ele vai lá e se apresenta o sacerdote. Porque era o sacerdote que validava se ele estava curado ou não. Se o sacerdote falasse, olha meu filho, você não está curado, ele precisava ficar separado, reservado como o leproso ficava. Entende? Por que eu estou dizendo para você? Porque foi Jesus, Deus, respeitando a dispensação que ele vivia. Por quê? Porque Deus não muda, irmão. Mas o que muda é a forma como Deus se relaciona com o homem. Quando a dispensação muda, a forma que Deus se relaciona com o homem muda. Ai, eu tô ouvindo na série 7 e toda hora Deus muda de comportamento de cada dispensação. Não, Deus não muda. O que muda é a forma como Deus se relaciona com o homem por causa da dispensação. Tanto é que Jesus respeitou a dispensação que ele estava. Quem lembra lá da história quando Jesus cura 10 leprosos? Estão aqui? Não cura 10 leprosos. Quantos voltam? Um só. Os 9 foram embora. Agora, esse ao invés de se apresentar para o sacerdote, que era o correto para a dispensação, voltou e se apresentou diante de Jesus. E Jesus disse assim, mas não foram 10, cadê os outros 9? Né? O que foi que houve ali? Ali houve uma revelação para aquele ex-leproso de que quem curou ele foi um sumo sacerdote. Então, quando Jesus disse, vai, se apresenta ao sacerdote, aquele que voltou teve uma revelação. Eu não preciso ir ao sacerdote, porque um sumo sacerdote me curou. Foi uma revelação que aquele cara teve, ele voltou e se apresentou. Estão aqui? Então, assim, mas Jesus respeitava tudo isso. Então, para que uma dispensação começasse, a nova dispensação começasse, o testador precisava morrer. Quantos aqui são milionários? Meu Deus, poucos são milionários, você viu? Tá? Vou perguntar, vou te dar chance de novo. Deus, vou dar uma chance para eles. Quantos aqui são milionários? Ó, como negócio. Rapaz, lembra de mim, tá bom? Quando pastor seu que profetizou, eu fiquei rico. Então lembre de mim, viu? Pelo menos para um churrasco, né? Pelo amor de Deus. Aí, ó, já é um negocinho, né? Gente, eu vou falar para você. Quando você for milionário, que todo mundo aqui vai ser em nome de Jesus. Se você não for milionário, quem for vai ter graça para abençoar a vida do irmão. Então vai todo mundo ficar bem, amém? Seu filho só vai herdar o que você conquistou quando você vai pegando. Então, o testador que é você, que é milionário, precisa morrer para o testamento entrar em vigor. Estão comigo? Por que eu estou dizendo isso? Porque na antiga aliança, ele é um testamento, irmão. Existem leis e mandamentos ali. E para que isso caduque, para que isso finalize e comece um novo testamento, o testador precisava morrer. Então Jesus veio e morreu, para que o seu testamento, não mais da lei, começasse a entrar em vigor. É por isso que nós vivemos a dispensação que nós estamos vivendo, mas isso é para a semana que vem. Só para você entender como que funciona, irmão. Então aqui, presta atenção que vai dar certo. No final vai dar certo, irmão. Eu sei que você vai pegar. Eu quero trazer uma curiosidade para você. Aí, se você perceber até agora, as dispensações que elas foram iniciadas por Deus. Deus inicia ela. Mas é o homem quem quebra. Olha lá, a dispensação da inocência. Quem quebrou? O homem. Queda do homem. Dispensação da consciência. Deus foi longânimo, o homem pecando, até que virou um caos e Deus não suportou mais. Veio o dilúvio. Ah, Deus mandou o dilúvio, beleza, Deus colocou um fim. Mas o fim foi colocado pelo comportamento humano. Estão aqui? Então, se você vai para a dispensação do governo humano, quem é que quebra? O homem fez a Torre de Babel. Então o homem sempre vai quebrando. A aliança patriarcal, a dispensação patriarcal ou promessa, quem é que quebra? A gente vai ver daqui a pouco como é que foi quebrado. Porque até Êxodo 19, de Abraão lá, de Gênesis que a gente viu semana passada, até Êxodo 19 é a aliança da promessa, irmão. É a aliança patriarcal. Quando o povo de Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, é a aliança da promessa, a aliança patriarcal. Mas o homem vai caminhando até Êxodo 19, irmão. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a lei, quando Deus imputa e coloca, na verdade, é Deus revelando o seu caráter moral. Então,
Deus era aquilo que a lei estava escrito, Deus sempre foi aquilo que estava na lei. Deus sempre foi. Mas Deus não podia imputar a lei sobre o homem, porque Deus não tinha dado a lei ainda. Então aquilo... Tem algum advogado aqui? Advogado, não tem vergonha não. Aí, Vitão é advogado aqui, né? Me corrija aí, advogado, se eu falar besteira, tá bom? Mas se alguém é processado por algo que não tem lei sobre isso, ele não pode ser condenado. Sim ou não? Então, eu processei alguém e quero que ele seja preso. Mas qual foi o crime que ele cometeu? Se não tiver uma lei dizendo que aquilo ali é crime, ele não pode ser condenado. Não há crime sem lei anterior. Precisa ter uma lei. Então, por que eu estou falando para você? Romanos 5:13, se eu não me engano, vai dizer assim, que já havia morte na humanidade, na terra, mas Deus não imputava a lei. Por quê? Porque não havia. Então, era considerado pecado, mas Deus não podia imputar a lei, porque Deus não tinha dado a lei. A partir de Êxodo 19, é Deus dizendo agora o caráter moral dele para a humanidade. Olha, se você fizer isso, é pecado. Se você fizer aquilo, deixa eu te falar, e tem uma consequência para aquilo que você está fazendo. Então o homem pecava, porque na dispensação da consciência demorou de Deus trazer o dilúvio, findar aquela dispensação, a ponto de esperar a iniquidade tomar conta, porque não tinha lei. Então a longanimidade de Deus, até onde ele pôde suportar, ele segurou. Mas na lei não tem mais tanta essa longanimidade. Você feriu a lei, pecado, maldição. É essa dispensação que o homem agora está entrando. Pastor, por que o homem entrou nessa condição? Vamos ler. Primeiro ponto que eu queria falar para você. A lei revela quem Deus é. A lei revela quem Deus é, irmão. Deus é perfeito. O padrão de Deus é perfeito. A lei é perfeita, porque a lei é dizendo quem Deus é. Então vamos ler lá. Êxodo 19:20 diz assim: E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, e o Senhor chamou Moisés ao cume do monte. Então, nesse momento aqui, Êxodo 19:20, Deus chama Moisés para subir o monte Sinai, e entregar a Moisés a lei. E não foram 10 mandamentos que foram entregues. 10 mandamentos foram escritos por Deus. Tem isso aqui. Deus escreveu 10 mandamentos. Mas Moisés escreveu mais 603. Porque são 603 no total. Então, escrito por Deus, 10 lá na pedra. Mas Deus, depois disso, dá a lei moral para o homem. Dá uma lei religiosa. Lei de comportamento social. Lei de comportamento relacional, e aí vai todas as áreas. Deus começou a falar as leis, várias leis, irmão. E Moisés escrevendo, querido, passou lá 40 dias, sei lá, acho 40 dias lá, o tempão só lá escrevendo. Por quê? Porque Deus estava dizendo quem ele era, e Deus é perfeito, irmão. Então a lei revela quem Deus é. Pastor, quando que o homem entrou nisso? Quando que o homem entrou nisso? Êxodo 19, de 1 a 2, diz assim. Êxodo 19, versículo 8, diz assim: O povo todo respondeu unânime. Moisés vai ter um encontro com Deus, volta antes disso, chega para o povo, fala para o povo, eu vou subir, e vai acontecer isso, isso e isso, e tal. Deus vai me dar os mandamentos, eu vou trazer para vocês. Aí o povo responde a Moisés: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Então, o povo, olha, Deus, pode pedir o que você quiser. Nós faremos tudo que o Senhor mandar. O povo é assim, né? A gente é assim, né, irmão? Né? A gente casa e fala: esposa, peça o que você quiser. Primeira cutucada, a gente sai correndo. Meu irmão, o ser humano é assim. O ser humano pediu lei, irmão. Vamos lá, o povo era governado por Deus. Quem era o rei de Israel? Deus. Em um certo momento da história, já na dispensação da lei, o povo olha para os outros povos, todo mundo tinha um rei humano. O que é que o povo fala? Eu quero um rei igual dos outros. O povo está dizendo assim: eu não quero Deus como rei. Deus como rei não presta. Eu quero um rei humano.
O que é que Deus dá? Saul. Você entende? O ser humano é assim, irmão. Pastor, por que você está falando isso? Êxodo 19 é a marca do começo da lei. Se você pegar a palavra de Deus e começar a ler, de Gênesis até Êxodo 19, irmão, Deus age com graça. Pastor, mas não é a dispensação da graça. Mas deixa eu te falar uma coisa, ele agia com graça. Porque Deus é gracioso. Então, até antes de Êxodo 19, irmão, se você ler lá, você vai perceber que sandália não desgastava. Roupa não ficava velha. Comia pão todo dia. Carne todo dia. Cansado de fazer churrasco, povo. O povo estava cansado de fazer churrasco. Não pegava insolação e não se queimava, porque de dia Deus colocava nuvem para proteger o povo. E de noite não morria de frio, porque tinha uma coluna de fogo. E quer que o povo falava para Deus? Tá ruim. Porque era um povo... Deus se relacionava com um povo murmurador e reclamão. Você é murmurador, irmão? Você é reclamão? Nunca tá bom para você nada? É. Pois Deus te chamou para uma vida de gratidão. Você sabia disso? Aquele povo era para ser grato, irmão. Deus libertou ele e estava provendo tudo. Até água de rocha saiu. Mas o que é que o povo fala? Não. Só me abençoe se eu te obedecer. Você entende? Faremos tudo que o Senhor mandar. E aí vem a base da lei. A base da lei é: eu sou abençoado de acordo com a minha performance. Eu sou abençoado pelo quanto eu sou bom. Se eu faço, eu mereço, Deus me abençoa. Porém, um grande porém é quando eu não faço ou quando eu firo a lei. Deixa eu te falar, Deus não só deixava de abençoar, mas amaldiçoava. É por isso que quando você lê Deuteronômio 28, que tem as leis lá, ele vai dizer: bendito serás na sua saída, bendito serás no campo, bendito serás no seu trabalho, bendito serás quando voltar, bendito serás quando dormir, bendito serás quando acordar. E quando você termina, na metade do capítulo, faz assim: porém, maldito serás se você não fizer isso, isso e isso. Maldito serás se você não fizer isso, isso e isso. Ou seja, a base da lei é um testamento condicional, é uma dispensação condicional. Eu sou abençoado de acordo como eu obedeço. Se eu obedeço, eu sou abençoado, irmão. Era essa a dispensação que o povo vivia na base do esforço. Deixa eu te falar, irmão. Quantos aqui ainda estão vivendo assim? Quantos aqui têm um relacionamento com Deus baseado no esforço próprio? Quantos aqui se relacionam com Deus pensando que Deus o abençoa quando você merecer? Não, pastor, também eu fiz por merecer, né? Não, pastor, pelo amor de Deus. Eu sou melhor nisso aqui, é por isso que eu sou abençoado. Aí Deus me abençoou. Esforço próprio. Porque o esforço próprio acompanha também uma parada chamada culpa. Quando você não consegue fazer, um sentimento de culpa toma seu coração. Um sentimento de condenação toma seu coração. E você acha que você não está sendo abençoado, que não está acontecendo, porque você falhou em algum momento. Pode olhar, irmão. A maioria das pessoas que se relacionam com Deus, com base no seu esforço, esperando que está fazendo, que está sendo abençoado, porque está obedecendo. Quantas vezes eu vejo cristão falando assim: não, pastor, eu sou abençoado. É porque eu sou obediente. É porque eu estou obedecendo, Deus está me abençoando. Pastor, você está dizendo para mim que não é importante obedecer? Eu não disse isso. Eu só estou dizendo que Deus te abençoa não é por causa da sua obediência, mas Deus te abençoa por causa da obediência de Cristo. Não tem nada a ver com você, irmão. Porque se você fosse abençoado e Deus morresse por você, e Jesus morresse por você para te levar para o céu, porque você merece, Jesus nunca morreria. Que a maior bênção que você tem na sua vida é a salvação. E a salvação foi dada para você sem você merecer. Não foi por sua obediência. Pelo contrário, a palavra diz em Romanos 3,10: estava todo mundo distante de Deus, todo mundo separado de Deus, distante da sua glória. Por quê? Porque a bênção de Deus não está relacionada na sua obediência, irmão, mas na obediência de Cristo. Sabe por que Deus te abençoa?
Porque ele olha para você e deixou de ver você, porque tu é feio, viu Jesus? Se Deus quisesse me abençoar, porque eu sou bonitinho, eu estava lascado, irmão. Agora, graças a Deus que ele olha para mim, ao invés de me vê Cristo. Vê a imagem do Filho dele em mim, é por isso que ele fala, eu te abençoo. A obediência, o que é que Romanos 5 vai dizer? Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, quem foi que desobedeceu? Adão. Ó, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, por que a humanidade foi feita pecadora? Porque Adão errou. Então ele está dizendo, por causa da desobediência desse homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, na desobediência de Adão, o homem herdou a natureza pecaminosa. E junto com isso, a maldição. E junto com isso, Deus não poderia favorecer ele. Mas com a natureza, com a morte de Jesus, com a obediência de Jesus, agora você foi abençoado. E agora você não é mais maldito. E deixa eu falar um pouquinho sobre maldição, por isso que eu me corrigi. Porque a gente carrega algo que muitas vezes não é sobre nós. Perceba, irmão, eu falei sobre obediência, né? Pastor, eu não preciso mais obedecer. Lógico que você precisa obedecer, irmão. Eu só quero que você entenda que Deus te abençoa, não é por causa da sua obediência. Então por que eu tenho que obedecer? Você tem que obedecer porque você precisa honrar o Senhor. Porque você precisa honrar o Senhor em tudo que você faz, irmão. Então, por que eu obedeço? Porque eu quero honrar ao Senhor, porque eu sou grato ao Senhor. Porque minha obediência, ela é consequência e não causa. Porque tem gente que se relaciona com Deus assim, por causa da minha obediência, Deus me abençoou. É o contrário. Porque eu sou abençoado, eu obedeço. Então a minha obediência é consequência e não causa, irmão. Por que eu quero que meu filho me obedeça? Porque ele entenda que ele é o meu filho. Ele é o meu filho. E ele precisa me obedecer porque é característica de filho obedecer o pai. Entende, irmão? Por que eu preciso obedecer? Porque eu obedeço não com medo do mal. Tem gente que obedece e fala assim, eu obedeço a Deus porque Deus me livre de não obedecer a Deus. Deus vai me pegar. Não, irmão, você não obedece a Deus com medo do mal. Você obedece a Deus porque Deus já te fez o bem. Tá tão aqui, irmão? Tá claro. Tá claro. Outra coisa porque você vai obedecer. Você vai obedecer porque toda plantação tem uma colheita. Se você é uma pessoa que só desobedece, você está plantando. E um dia tu vai colher. Ai, foi Deus. Não foi Deus, foi sua plantação, cara pálida. Que às vezes acontece uma coisa ruim na gente, a gente fala assim, foi Deus. Deus está falando, eu sou bom, meu filho. Eu só dou coisas boas para meus filhos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, tu vem do Pai das luzes. Eu só dou coisa boa. Ai, pastor, então por que está acontecendo uma coisa ruim? Por causa da sua plantação. Se tu só plantar desobediência, você quer colher coisa boa, é? Não. Agora não relaciona a Deus com as suas atitudes, irmão. Você vive num mundo, numa terra, num sistema, que se você não obedece, você vai plantar. Agora, se você obedece, também vai colher plantações boas da sua obediência, irmão. Então, é por isso que você obedece. Amém? Agora, então, se até Êxodo 19, o homem não era maldito. E deixa eu te falar uma coisa. O homem, quando cai na queda lá, não se torna maldito, irmão. Ai, Deus, a maldição entrou quando Adão pecou. Mentira. Mentira. Gênesis 3, versículo 17. E ao homem declarou, Deus está falando para a mulher, para a serpente, e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a... Quem é maldita? Não fala, gente. Maldita é a terra. Deus não amaldiçoou o homem, irmão. Deus amaldiçoou a terra, a natureza. Deus desvia a sua maldição. A maldição era para ser para o homem. Deus desvia, porque isso é graça, irmão. É favor. Deus desviou a maldição dele do homem e colocou na terra. Aí o texto continua dizendo, por sua causa, com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então quem era maldito até antes da lei era a terra.
na lei, o homem começa a ser maldito. O homem começa a ter maldição na vida dele. Por quê? Porque ele começa a falhar e toda falha vinha uma maldição sobre. Então, olha a dispensação que o homem escolheu entrar. Não, Senhor, tudo que o Senhor pedir, eu vou fazer. Tudo que o Senhor falar, eu vou fazer. É por isso que Gálatas 3:13 diz assim, ó: Cristo se tornou maldição para a humanidade, para nos resgatar da maldição da... Jesus te resgatou da maldição da lei. Porque se você está em Cristo, irmão, deixa eu te falar, você não é maldito. Por que você fica com essa conversinha feia de maldição hereditária? Ai, meu Deus, não, pastor, é porque o meu pai, ele era um alcoólatra, logo eu tenho tendência a ser, eu também sou um. Não, pastor, é porque meu tio, meu irmão era um prostituto, então eu também vou ser um prostituto, eu vou levar minha vida agora promíscua. Irmão, se você está em Cristo, a maldição foi quebrada. Isso é coisa da lei. Aí sabe, a sua mente ficou tão cauterizada que essa mentira internalizou em você e você carrega isso como verdade. Mas você veio para Jesus, o seu passado foi apagado. Isso é coisa da lei, irmão. A lei diz assim, ó, faça, obedeça e eu te abençoo. É a sua performance, o quanto você é bom. O mundo é assim, irmão. Se tu não trabalha bem, tu é demitido. Se você não performar, coloca um outro em teu lugar. Mas Deus não é assim, irmão. Você não é descartável. Você entende? No mundo, sim, irmão. No sistema. Se você tem uma empresa e um funcionário seu não produz, eu sei. Sei que você pode demitir, é direito seu. Mas deixa eu te falar, meu irmão, com Deus não é assim. Deus não descarta as pessoas, irmão. Deus acredita na gente. Aí, pastor, Deus não acredita em mim. Acredita tanto que morreu por tu. Por quê, irmão? Quando a gente está em Cristo, a maldição... Gálatas 3 está dizendo, ó, Cristo se tornou maldito em seu lugar, irmão. Então você não tem mais maldição, não. Pastor, o que é que eu faço para levar uma nova vida? Meu irmão, é só renovar a sua mente e entender que Cristo fez dentro de você. Ai, pastor, mas o meu passado me assombra, irmão. Esquece o passado. Olha para o futuro. Se o diabo ficar te lembrando do seu passado, você lembra do futuro dele, que é debaixo dos seus pés, no lago do enxofre, meu irmão, do inferno. É isso, meu irmão. Ai, pastor, o diabo fica buzinando no meu ouvido o que eu fiz lá atrás. Irmão, quando o diabo te lembrar do que você fez, você lembra para ele o futuro dele. É aqui, ó, debaixo dos nossos pés, irmão. Muda sua mente. Ah, pastor, não é o diabo, sou eu. Aí você renova a sua mente. Está lendo a palavra? Está ouvindo de Jesus? O que é que você anda escutando? O que é que você anda ouvindo? Estuda a palavra de Deus, renova a sua mente. No dia que você passar a renovar a sua mente, nunca mais vai pensar a seu respeito coisas erradas, irmão. Amém? Olha só, o paradoxo da aliança. Meu tempo, Jesus. O paradoxo da aliança que o homem entrou da lei para aquilo que nós estamos vivendo. E eu estou tentando ter muito cuidado, porque semana que vem a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Mas é porque às vezes é complicado falar sobre isso sem trazer quem você é. Êxodo 19, de 6 a 20 diz assim: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha nascido sobre ele em chamas de fogo. Dele subiu fumaças como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu. Irmão, olha, perceba, versículo 16. No terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte. Todos no acampamento temeram de medo.
Se na lei, no terceiro dia, houve medo, na graça, no terceiro dia, houve esperança. Você entende, irmão? Se na lei era trovões e raios, na graça era esperança e alegria. Aí o texto diz assim: Moisés levou o povo todo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. Na lei é o povo saindo para encontrar com Deus. Na graça é Jesus vindo para se encontrar conosco. Na lei o povo vai em direção a Deus através de Moisés. Na graça é Jesus vindo em nossa direção. Irmão, é um paradoxo. Tanto é que na lei, quando Deus queria fazer algo, Deus falava assim, ó: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. O que é que o povo fazia? Vou me santificar. E qual era a santificação do povo? Olhar tudo que estava sendo feito, estava igualzinho como a lei dizia, irmão. Porque era uma aliança de performance. Deus falava: santificai-vos. Irmão, deixa eu te falar. Agora pensa comigo. Um Deus perfeito, com um padrão ético altíssimo, perfeito, se relacionando com um homem imperfeito, ia dar certo? Vamos, gente, ia dar certo? Então quer dizer que para Deus se manifestar, Deus dizia: santificai-vos lá. Agora, para Deus se manifestar, a palavra mudou, irmão. Não é santificai-vos, é santificados. Lá era santificai-vos, ou seja, seu esforço. Hoje é santificados. Alguém veio e santificou você. É por isso que Deus pode fazer maravilha no nosso meio em todo o tempo, em qualquer hora, em qualquer momento é hora de Deus se manifestar. Em qualquer momento Deus pode manifestar na sua vida. Por quê? Porque Ele olha para você e fala: santificado, eu santifiquei você. Na lei Ele vinha e falava: não dá, o povo está pecando, esse povo é desobediente, obstinado a pecar. Na graça Deus vem e fala: santificados, Jesus está em você. Qualquer momento é momento. Você entende, irmão? Então a gente precisa diferenciar isso, porque essa dispensação da lei, irmão, é uma dispensação que vai cansar você se você quiser viver nela. E o convite de Deus é: por que você está vivendo essa dispensação? Por que você quer viver nessa dispensação do cansaço, irmão? A religião diz: faça, faça e seja algo. Cumpra, cumpra e seja algo, irmão. Cumpra toda a lei e se torne algo. Essa era a dispensação da performance, escrita em pedras. Mas deixa eu te falar, irmão, você tem uma dispensação agora escrita no seu coração, não mais em pedra. E aí eu queria vir para o nosso segundo ponto. A lei revela quem nós éramos, não quem você é. Se você está em Cristo, não revela mais quem você é, mas revela quem você era. Um dia, pastor, eu entrei aqui e eu ainda não recebi Cristo no meu coração. Com todo pesar eu lhe digo: você ainda está nessa dispensação de quem você era. Mas hoje tem a oportunidade de você para mudar essa história da sua vida. E você poder olhar para o ponto e falar: a lei revelava quem eu era, nem quem eu sou. A partir de hoje, pastor, eu entrei hoje aqui, tomei uma decisão hoje. Então esse texto, esse ponto aqui começa a valer para você. Se você tomar uma decisão hoje, esse ponto já começa a valer para você. É quem você era. Porque a salvação de coração, quando você decide de coração, é instantânea, irmão. No seu espírito, é instantâneo, irmão. Vocês estão aqui? Então, era um homem perfeito com um Deus perfeito. Não tem como bater, irmão. O padrão de Deus é elevadíssimo. Não dá para se igualar com Ele. E tem pessoas que falam assim: não, pastor, mas é a lei de Deus. Deus me pediu para cumprir. Meu irmão, você vai conseguir cumprir 613 mandamentos? Não vai, irmão. Quando tu acorda, tu já errou, tenho certeza. Não, pastor, mas Jesus veio e aumentou o sarrafo. Eu já sei algumas coisas que o povo fala, né? O povo fala assim: não, porque o mandamento diz assim, ó. Diga se você nunca ouviu isso. O mandamento diz assim, ó. Eu sei, amém, todo mundo. O mandamento diz assim, ó: não adulterarás. Não é isso? Mas Jesus veio e disse: se você desejar, já adulterou. Tá vendo? Com Jesus é muito pior. Não, irmão, a lei é uma expressão exata. Jesus está dizendo assim, ó: meu filho, o adultério não está só quando você comete, o adultério está quando você pensa. É por isso que você precisa de um Salvador.
Porque os fariseus, os mestres da lei estavam dizendo assim, adulterar é só quando eu cometo. Aí Jesus está dizendo, não, adulterar até quando você pensa, porque isso não é aliança da graça, é lei também. Estava lá assim, ó, não cobiçarás a mulher, é lei, está escrito. Só que o fariseu falava assim, adultério só é quando eu cometo. Mas na lei já dizia assim, ó, não cobiçarás, não quer cobiçar, é desejar. Jesus está trazendo, não é aumentando o sarrafo, Jesus está dizendo assim, eu estou trazendo para você um entendimento correto da lei. E você vai olhar para a lei e vai falar, meu Deus, eu preciso de um Salvador. Porque eu não consigo cumprir isso aqui. Então Jesus vem e revela a necessidade humana de tê-lo como Senhor da vida dele. E a lei é mostrando para nós como nós somos imperfeitos e precisamos de um Salvador. Vocês estão aqui? Vocês estão meio assustados. Mas vai dar bom. Eu prometo que no final vai dar bom. Romanos 3, 9 a 12 diz assim, ó. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos. Romanos, gente. Romanos é um livro crescente. Pastor, explica isso em nome de Jesus Cristo. O que é um livro crescente? Quando você lê Romanos, ele começa dizendo quem nós éramos. E quando você termina o livro de Romanos, ele começa a dizer quem você é. Então, Romanos 3 vai dizer, todos são separados da glória de Deus, desviaram-se da glória de Deus, não há um justo sequer. Mas quando você chega em Romanos 8, que já começa a mudar, Romanos 8:1 diz assim, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, cuja lei do Espírito da vida faz parte de mim. Você entende? Então, Romanos é um livro crescente. Aqui a gente está na parte crescente. Ele está dizendo assim, ó, estamos em posição de vantagem, ele está falando dele antes de Jesus. É Paulo falando dele antes de Jesus. Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer, irmão. Porque ele está olhando para a lei, olhando para ele e falando, está todo mundo mal. Não tem ninguém em vantagem aqui. Todo mundo se desviou da glória de Deus. Irmão, Deus institui a lei. Quando o povo desce, que diz, o povo prometeu, lembra que é obedecer a Deus? Você lembra que eu falei? Não estava escrito? Peça tudo que você quiser. Não está assim? O povo disse isso para Deus. Aí Moisés desce, acabou de ter. Quando Moisés desce, está o povo adorando bezerro de ouro. Primeiro mandamento é, não adorarás outros deuses. Morre 3.000 pessoas. Você entende? Na graça, quando a graça desce, 3.000 pessoas são salvas. Por quê? Porque o ministério da lei é o ministério da morte, é o ministério da pedra. Toda vez que você falha, morte vem sobre a sua vida. Vocês estão aqui? Então aqui, ó, é Paulo dizendo, vocês precisam, está todo mundo distante de Deus, todo mundo desconectado de Deus. Você precisa de um Salvador, irmão, você precisa de Jesus. Ai, pastor, mas eu cumpro muita coisa. Não tem um cabra que fala assim? Eu não roubo, não mato. Não traio minha esposa. Fala mais aí, quem é que o povo fala? Eu sou dizimista. Fala mais aí, fala mais. Não bebo, não fumo. Não tenho mulher. Vai, fala aí, fala mais aí, vai. Vai falando aí. Que o povo fala, pô, fala, né? Não, pastor. Aí, quando a gente termina a conversa, quase eu falo assim para você, tu é quase Jesus. Tu nem precisa de Deus, você mesmo é o próprio Deus. Louvado seja teu nome, bendito seja você. Né? Só que eu quero ler um texto para você, cara pálida, que está dizendo aqui, que vai mudar a sua ficha agora, em nome de Jesus Cristo. Olha o que Tiago 2,10 diz assim, ó. Tiago 2,10 diz assim, ó. Pois quem obedece a toda a lei, irmão, para você que diz que faz, continua fazendo, já acorda fazendo. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, pastor, eu cumpro tudo, mas errei só em uma coisinha. Olha o que o texto está dizendo, ó. Tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de toda. Então, para você que faz. Se você falhar em uma coisa só, Deus está dizendo assim, você é culpado de tudo, das 613. Meu irmão, é uma dispensação cansativa. E sabe o que é o pior? Você não precisa viver nela, mas tem gente que quer se submeter a ela. Aí quer atribuir. Quando começar a prosperar, fala assim, eu estou prosperando porque eu sou muito bom. Eu estou prosperando porque, pelo amor de Deus, são os meus diplomas que me fizeram prosperar. Irmão, não estou dizendo para você que se preparar é importante, não. Não é importante, não. É importante, é necessário. O cristão tem que ser inteligente, tem que estudar, tem que ter conhecimento. Não estou falando sobre isso.
Mas no dia que você começar a viver sem ser dependente da graça de Deus, Deus te falar, você pode ter o diploma que for, irmão. Você pode ser, eu vejo muita gente boa, conhecedora de muita coisa, pobre, falido, e principalmente pobre de espírito. Estão aqui. Gente muito rica que não consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir, irmão. Obrigado, Jesus. Pensei até que era tão beta, já falar, já fui. Parte, fui com Deus. O pessoal disse que quer agarrar no pé, não precisa agarrar no pé não, a gente vai junto, pô. Já esqueci até onde é que eu estava. Onde é que eu estava, gente? Da trombeta? Não, velho. Vamos para o terceiro ponto. A lei aponta para algo maior. A lei aponta para algo maior, irmão. Irmão, deixa eu te falar. Eu sei que se a gente falar de forma grosseira, como eu falei, que o homem falou a Deus, tudo que você me pedir eu farei, foi uma forma grosseira de dizer para você que o homem decidiu entrar nessa dispensação. Mas se a gente falar de uma forma teológica, é lógico que Deus se revela de forma progressiva. E era necessário passar por essa dispensação, porque em algum momento Deus precisava se revelar quem Ele era e o seu padrão. A lei era Deus revelando o padrão dele, o padrão moral, o padrão ético, o padrão de santidade, que era muito alto. Ele estava mostrando para o homem, ei, você não consegue ser igual a mim. Ei, você não consegue ter o meu padrão, você precisa de mim. A lei era para essa dispensação falando assim, ser humano, você precisa de um Salvador. Então a lei, ela aponta para algo maior. A palavra vai dizer em Gálatas que a lei era um tutor para nos conduzir até Cristo. Então aqui, a lei era algumas versões dizem assim, era o aio. Era algo que nos conduzia até alguém. Deixa eu te falar, a lei, ela foi dada, mas Jesus vem. Entende? A lei é algo não pode vir, algo é dado. Vocês estão comigo? Jesus veio. Por quê? Porque a lei apontava para algo maior. A lei estava dizendo para a gente, desesperadamente, meu irmão, você precisa de um Salvador. A lei está querendo dizer para a gente, se você não entender isso, que você precisa de um Salvador, você vai perecer. É por isso que Romanos 10:4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Porque ninguém consegue, irmão, salvação, e ninguém consegue ser justificado pela lei. Porque se você falhar em uma lei, você pecou em todas. E humanamente é impossível você não falhar em uma, irmão. É por isso que ele está dizendo assim, ó, o fim da lei é Cristo. Aí umas bênçãos pegam esse texto e falam assim, tá vendo? Jesus cumpriu toda a lei, agora eu preciso cumprir. Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo assim, eu cumpri a lei no seu lugar. E agora eu encerrei a lei, para que você não vivesse mais debaixo dela. Para você entender que agora você tem um Salvador. O fim da lei está em mim, eu cumpri. Eu sou perfeito. Meu padrão é perfeito, porque eu sou Deus. Só eu conseguia cumprir a lei. Eu vim para a terra e cumpri a lei, porque eu sei que você, meus filhos, não conseguiriam cumprir. Eu assumi o seu lugar de maldito. Eu me fiz maldição no seu lugar. 2 Coríntios 3,14, no final vai dizer assim, o qual foi por Cristo abolido. Jesus aboliu a lei. Tem como eu viver na lei, na graça? Não tem. Deus não quer que você viva de forma misturada, porque de forma misturada, deixa eu te falar, irmão, você vai continuar impuro. É por isso que ele fala para os fariseus assim, ó, não deixa entrar um pouco de fermento na massa, porque se entrar, ó, já era, vai levedar. Então o que é agora? É graça, é favor. O que é agora? A obediência dele me fez merecedor. Pastor, eu não me sinto merecedor. Eu sei, irmão, que você não se sente merecedor, mas o seu merecimento não está em você. Quando eu digo para você que eu e você somos merecedores, eu não estou dizendo que é por causa de você, mas por causa da obediência de Cristo. Ele te fez merecedor.
Colossenses 2:12 vai dizer, ele te tornou digno. Ele te tornou digno, irmão. Pastor, é o quê? O que é isso? É uma posição. Pastor, eu não estou vivendo essa posição. Não está vivendo porque não quer, porque não mudou a mente, porque não entendeu o que Deus fez através de Jesus, irmão. Você pode estar na dispensação que estamos vivendo hoje, levando uma vida na lei, na base do seu mérito. Sabe o que é o pior? Quando as coisas derem ruim, você se pega em depressão, em cansaço, porque pensa que está dando errado, porque você está fazendo as coisas erradas, e Deus está dizendo assim, tira o jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Troca isso, meu irmão. A vida com Deus é leve. Você não obedece para ser abençoado, você obedece porque você já é abençoado. Eu não dizimo nessa casa porque Deus vai me fazer prosperar. Eu dizimo aqui porque eu já sou próspero. Eu não abençoo a vida do meu irmão com uma oferta, com seja quem for, porque Deus vai me dar. Eu sei que Ele é galador, Ele vai me dar porque é o caráter dele. Mas eu não faço por isso. Eu faço porque eu já sou abençoado. Pastor, se eu ofertar na vida de alguém e eu não colher nada, eu não estou nem aí, irmão. Porque eu faço pelo que eu sou, é a minha identidade, é quem Deus me tornou. Irmão, se a gente fosse viver baseado em gratidão, eu não estava nem mais aqui. A minha gratidão está baseada em o que Cristo fez por mim. Sua gratidão está baseada no que Cristo fez por você. Ah, pastor, eu me decepcionei com pessoas. Eu não quero mais ajudar ninguém, irmão. É fugir de quem você é. Porque você não ajuda as pessoas esperando algo em troca. Você ajuda por aquilo que Deus te tornou. Dispensação da lei, irmão, é cansaço, é fadiga, é estresse. Deus te abençoa por aquilo que Cristo fez por você. Fica de pé, Não sei como você chegou aqui nessa manhã. Talvez você chegou aqui nessa manhã cansado, sobrecarregado. A vida com você, a vida com Deus para você, ela tem sido difícil, porque você criou regras. Você criou regras. Sabe, eu trabalho às vezes com evangelismo, e às vezes a gente está evangelizando as pessoas, irmão, as pessoas querem Deus. Não vem com esse papinho com as pessoas não querem, as pessoas querem Deus, irmão. O problema é que nós estamos apresentando Deus errado. As pessoas querem Deus, irmão. Quem tem consciência não quer Deus? Todo mundo quer Deus, irmão. Sabe qual é o problema? A gente evangeliza, a gente fala de Jesus para as pessoas, e a gente fala assim, ó, vem como estás, vem como você está, Deus te ama, Deus te recebe do jeito que você está, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai transformar a sua vida. A pessoa acredita nisso, a pessoa fala, vai, tenha fé, então eu vou. Aí quando ela entra numa igreja, a gente pega uma outra Bíblia, que não é a Bíblia, e fala, toma aí, ó. Agora começa a fazer isso para ser abençoado. Agora começa a fazer isso para ser abençoado. Agora quando você não fizer isso, olha só, quando você não jejuar, Deus não vai te abençoar. Quando você não orar, Deus não vai te abençoar. Quando você não... Aí a pessoa fala, nossa, como é difícil. Ai, pastor, você está pregando que não é para jejuar? A gente tem tudo errado, né? Não, deixa eu falar uma coisa para você. Apresentou Jesus para alguém? Apresenta o Jesus de verdade. Ele diz assim, ó, não sou eu que digo, ele diz assim, ó, de maneira nenhuma te lançarei fora. Você entende isso? Ah, pastor, no meu pior dia, ele está dizendo, não te lançarei fora. Ah, pastor, no meu melhor dia, ele continua dizendo a mesma coisa, eu não vou te lançar fora. Eu disse, de maneira nenhuma eu vou te lançar fora. A Bíblia diz que quando Jesus vai ser batizado no Jordão, João Batista desce, ele batiza ele, há uma voz que vem do céu, sim ou não? A voz diz assim, ó, és o meu filho amado. Aí depois de Jesus sendo batizado, Jesus é levado ao... Fala alto, gente. Pega comigo. Jesus é levado ao... Aí lá no deserto,
Pega isso. Lá no deserto, Jesus é tentado pelo diabo, sim ou não? E o diabo manda Jesus fazer algo. Ele transforma essas pedras em pão. Aí Jesus diz o que para o diabo? Nem só de pão, mas de toda que sai da boca de... O que foi que saiu da boca de Deus? Não foi a lei, irmão, para Jesus. Não foi o Velho Testamento. Foi uma palavra dizendo assim: eis o meu filho amado. Você entende? És o meu filho amado. Jesus está dizendo: ei, diabo, eu acabei de ouvir de Deus que eu sou amado. Você acha mesmo que eu vou ser sustentado pelas palavras que saem da sua boca? Eu tenho um pai. Aí Jesus sobe no monte com Pedro, João e Tiago. Aí Pedro é maravilhoso. Jesus, vamos fazer umas tendas aqui. E vamos morar aqui. Com Moisés, com Elias, que apareceram lá no monte. Aí a voz vem de novo: este é o meu filho, a ele escutai. Hebreus 3 vai dizer: por muito tempo Deus falou por profetas, mas agora fala por meio do seu filho. Meu irmão, você quer saber o que Deus tem para a sua vida? Começa a ouvir Jesus. Você quer saber o que Deus tem para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a sua vida? É o que Jesus diz, é o que Jesus faz, é o que Ele te chamou para fazer. Começa a tirar o olho daquilo que está prendendo você, sobrecarregando você. O evangelho para você está pesado, porque você tem parado de ouvir Jesus. Mas o evangelho é sobre Jesus. É por isso que o Romano vai dizer assim, ó: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quando eu escuto Cristo, fé entra no meu coração. O que aquela mulher do fluxo de sangue falou? Ouvindo falar de Jesus, eu me pus no caminho. Porque quando você ouve de Jesus, irmão, gera fé. Sabe o que está pesado para você? Está ouvindo muita coisa que não tem nada a ver com Jesus. Sabe por que na sua família está difícil? Está ouvindo muita opinião que não tem nada a ver com Jesus. Sabe por que no trabalho está sobrecarregado e você está doido para sair de lá e talvez Deus nem queira que você saia de lá? Porque você está ouvindo muita gente, mas não está ouvindo Jesus. Sabe por que você parou de acreditar no seu irmão, nas pessoas, no seu filho, no seu marido? Porque você está ouvindo muita gente, mas não está ouvindo o convite de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O que é que está pesado para você? O que é que está difícil para você, meu irmão? Nessa manhã Deus está te convidando. Escuta de Jesus. Escuta de Jesus. O que Jesus tem para você, irmão? O que Jesus tem, Ele garante. Há uma música que a gente canta, né? O que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo te oferece, o que você pode disponibilizar, é o que Ele é. Feche seus olhos, quero orar por você. Espírito Santo, nessa manhã, nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cada pessoa aqui sendo levantada pelo Teu Espírito. Todo cansaço e toda fadiga, toda mentira do diabo que tem aprisionado, que tem escravizado. Nessa manhã eu declaro agora liberdade. Liberdade. Seja livre de toda mentira. Seja livre de todas as correntes. Seja livre de toda cadeia que tem aprisionado você, que tem mentido para você, que tem colocado um jugo qual não é de Jesus. Pastor, minha vida está pesada. Pastor, minha vida está difícil. Eu não tenho conseguido caminhar nessa terra, as coisas não andam. Jesus está te dizendo: vem, filho, vem, filha, dá para ser melhor, dá para ser mais leve. Eu quero te chamar nessa manhã a viver com Cristo. Viver com Cristo é renunciar o seu eu. Viver com Cristo é entender quem Ele é. Viver com Cristo é entregar a sua vida para quem te conhece. Para quem te conhece, nessa manhã eu convido você a entregar o seu coração. Eu queria fazer um convite para você. Hoje não vou fazer contagem.
Eu sei que Deus está falando com você nessa manhã. Pastor, eu quero Jesus. Me apresentaram um Jesus religioso, o Jesus da religião. A religião é dizendo, eu vou chegar até Deus. O evangelho é dizendo, eu vou até você. A religião é dizendo, eu me esforço para chegar até Deus. O evangelho é Jesus dizendo, não, eu vou até você. Se você entrou aqui nessa manhã, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu não conhecia esse Jesus que me ama. Eu quero esse Jesus, eu quero entregar a minha vida para Ele, eu quero ser dele. Irmão, minha irmã, se você está aqui nessa manhã e quer entregar a sua vida para Jesus, confiar só nele, levanta sua mão, levanta sua mão. Eu vejo sua mão, filho. Eu vejo sua mão também, lindo. Eu vejo sua mão também. Mais alguém? Pastor, eu estava distante do evangelho, porque eu pensei que eu estava sendo condenado, culpado, acusado por tudo que eu fiz lá atrás. Sim, eu me desconectei com medo, eu tinha medo de Deus. Eu tinha medo de voltar para a igreja, as pessoas me condenarem, me acusarem, apontarem um dedo para mim. Eu estou traumatizado, mas nesta manhã, pastor, ficou claro para mim. Eu posso voltar, Ele me recebe. Eu posso voltar, Ele me ama. Filho, você pode voltar. Ele não está com o dedo apontado para você, esperando a sua falha, ou dizendo qual é a sua falha. Não. Ele não aponta o dedo, Ele abre os braços. Ele não aponta o dedo, Ele fala, vem filho, vem filha. Se você está aqui e você quer voltar para Jesus, levanta sua mão, pastor, eu preciso, eu estou cansado, eu preciso, filho, há no meu coração um sentimento que alguém aqui precisa voltar para Jesus, voltar a caminhada, voltar do lugar que deixou, sabe, você estava no caminho, você abandonou o ponto que você estava, e Jesus está dizendo, volta para esse ponto, nós vamos recomeçar. Levanta sua mão. Eu vejo sua mão, filho. Eu vejo sua mão, filha. Eu vejo sua mão. Eu vejo sua mão lá atrás. Eu vejo sua mão. Dá um abraço nessas pessoas. Não deixe elas só, não. Fica com a mão suspensa. Se você levantou sua mão e não está sendo abraçado por alguém, fica com sua mão suspensa. A gente quer abraçar você. Nós somos a igreja do relacionamento, do que abraça. Nós somos assim, Aleluia. Você percebe que Jesus está aqui, irmão? Mas tem que acabar. Aleluia. Como eu amo essa parada de ver alguém entregar a vida para Jesus. Irmão, como eu amo isso aqui, cara. Não é o fato de não é isso aqui não, cara. Eu amo isso aqui, de levantar a mão, sabe? Pode ser aqui, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar. Eu amo essa parada, velho. Cara, eu tô feliz, cara. Quero convidar você que levantou a sua mão, ou seja, entregando sua vida para Jesus, ou seja, voltando, para orar comigo. Quero pedir que a igreja me ajude em oração com eles, para eles não orarem sozinho. Vamos orar juntos? Repete comigo assim, Jesus, nessa manhã, eu entrego a minha vida. Eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor, como meu Pai. E eu quero declarar, a minha vida é tua. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe vocês.